Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Pela primeira vez na história do canal, a gente vai fazer a transmissão de uma correção de prova. É isso mesmo, é a correção da Unicamp de 2021. O modelo da prova é a prova EG. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha telinha. Vai aparecer o gabarito aqui embaixo também, tá? Eu vou gerar ele rapidinho e já vai ficar fácil para você ver. Então, olha só, estou compartilhando a minha tela com vocês. Essa é a prova de 2021. A gente vai falar rapidamente aqui do que nos interessa da prova de língua portuguesa. O meu comentário geral sobre essa prova aqui foi a prova das figuras de linguagem. A Unicamp tem uma tradição já, é uma prova um pouco recente ainda, né? É uma prova que começa a ser do tipo teste em 2015, mas que apresenta aí uma feição já, né? A prova da Unicamp tende a cobrar as figuras de linguagem, principalmente na sua primeira fase. Então, se você estudou esse conteúdo, certamente você mandou bem, tá? Uma prova muito gostosa de fazer, eu achei. Uma prova de leitura, uma prova bastante afinada com aquilo a que a Conveste se propôs a fazer. Uma prova que não cobrasse tantos conteúdos, né, mas que cobrasse mais a capacidade interpretativa do aluno. Então vamos dar uma olhadinha. Essa questão de número 1 trazia um texto, tá, do Richard Schusterman, a respeito do rap, das características desse gênero musical e como esse gênero musical pode ser aproximado, pode ser associado às vanguardas europeias e aquilo que aparece na cultura de massa, né? Nos jingles, nos videogames. Essa ideia da colagem, da mixagem, da apropriação de elementos que já fazem parte da cultura. Legal? Um textinho muito bacana, vale a pena a leitura. E o segundo texto dessa questão era um quadro do Duchamp, Mona Lisa de bigode, inclusive citado aqui pelo Schusterman nessa primeira questão. Legal, então vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas, o que é que se coloca pra gente. Olha só. A emergência e a consolidação do rap como linguagem artística foram cercadas de polêmicas de natureza ética, política e cultural. Com base no excerto acima e no quadro do Duchamp, assinale a alternativa correta. Os elementos poéticos do rap não podem ser comparados aos procedimentos das artes maiores, pois sua preocupação é mais política do que artística. Me parece que não, né? Já que a comparação do rap com as ditas artes eruditas, né? É uma classificação até um pouco esquisita falar em artes maiores, mas, né, essa é a base da comparação. A alternativa A não é boa de jeito nenhum. Agora dá uma olhadinha na alternativa B. A incorporação das referências culturais nas canções dos Racionais MCs é comparável ao gesto de Marcel Duchamp ao pintar um bigode na Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ambos são apropriações imaginativas e críticas. Olha que legal! Então, quando você lê as canções dos Racionais,
Quando você ouve as músicas, você percebe com muita frequência a apropriação de elementos outros, de versículos bíblicos, de discursos, todo um gesto de inclusão de uma cultura não só pop, mas de uma cultura ocidental, né, presente ali na produção desses MCs. Então, com certeza, a alternativa B responde muito bem. Minha gente, eu tô publicando esse vídeo, né? Ainda não é o ideal, eu pretendo fazer uma live mais adiante, talvez para a prova de amanhã. A minha ideia é publicar esse vídeo logo mais, né? Assim que eu terminar o comentário das questões. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou ficar de olho. Mandem comentários embaixo, tá? Talvez eu ainda responda hoje mesmo. Legalzinho. Então, primeira questão está resolvida, alternativa B. Vamos dar uma olhada na segunda questão. A segunda questão, vejamos, traz aqui duas estrelas da literatura em língua portuguesa, né? E, no caso, dois portugueses. O nosso querido Luís Vaz de Camões e o Fernando Pessoa, né? Ambos tratam da temática marítima, ambos estão preocupados em retratar a figura do marinheiro, a figura do sujeito que se lança ao mar em busca de uma vida diferente, de uma vida melhor, porque a vida em terra não lhe satisfaz. Então essa figura está presente lá no Camões, na sua epopeia, na sua obra chamada Os Lusíadas. Isso está presente no Fernando Pessoa, tanto no Mensagem quanto na reflexão chamada O Marinheiro. Então, vejamos, certas imagens literárias podem tornar-se nucleares para uma cultura. Assim, por exemplo, a figura do marinheiro em Portugal. Ela adquire significados diferentes em períodos históricos distintos, mas conserva um elemento permanente. A semelhança entre a imagem do marinheiro em Camões e em Fernando Pessoa reside certamente, tranquilamente, na representação de uma identidade coletiva e individual, sob o signo da mudança, do risco e da travessia. A relação do português com o mar, desde as grandes navegações, é sempre essa de enfrentar para transcender, para mudar, para encarar de uma outra forma a vida, num sentido literal e num sentido metafórico, tá? A alternativa B é muito boa nesse caso aqui. As outras alternativas, no realismo moral do povo português, na alegoria da degradação moral, duas alternativas aqui falando de moral, me parece que isso não é muito acertado não, tá? Na simbolização dos ideais econômicos de Portugal, com reflexos na vida espiritual, também não há essa ideia necessariamente ligada à economia de Portugal. É um elemento mais do indivíduo, do sujeito, tá? Alternativa B de bola. Legal, vamos dar uma olhada na questão 3 que traz, veja só, o Camões, né? Um soneto que este ano aqui você já deve ter lido umas 14 vezes, pelo menos, né? Um soneto muito conhecido, tá? 14 vezes porque a gente está no dia 6 de janeiro. Então, né, eu vou prescindir da leitura dele e vou direto para a questão, tá? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? A ideia de que tudo muda, né? Há uma mudança contínua e, inclusive, a mudança não muda mais como costumava, como soía mudar, né? Um textinho super conhecido aí, acho que não trouxe grandes dificuldades, não.
Vejamos, indique a afirmação que se aplica ao soneto escrito por Camões. O poema retoma o tema renascentista da mudança das coisas que o poeta sente como motivo de esperança e de fé na vida. Me parece que não é o caso, né? Não há essa esperança. Tá? O que há é a presença aqui do desconcerto do mundo, né? Algo muito típico da obra do Camões. A ideia de transformação refere-se às coisas do mundo, mas não afeta o estado de espírito? Não, afeta sim. Tudo sempre se renova, diferentemente das esperanças do poeta, que acolhem suas mágoas e saudades. Não tem exceção, até a mudança muda. Não apenas o estado de espírito do poeta se altera, mas também a experiência que ele tem da própria mudança. Alternativa D casa bem legal com aquilo que a gente esperava, tá? Então acho que sem grandes dificuldades a gente fica com essa alternativa. Legal. Agora vamos dar uma olhadinha na questão 4, uma questão do Machado. No conto O Espelho, de Machado de Assis, uma personagem assume a palavra e narra uma história. Assinale a alternativa que explicita sua interlocução com os cavalheiros presentes. Gente, eu nem devia estar falando isso aqui, mas eu vou dizer, tá? Às vezes, você não precisa nem ter lido o texto para acertar a questão. Olha que dica bacana, tá? Você não necessariamente precisa ter lido, tá, o conto chamado O Espelho, do Machado, para entender o seguinte. Há uma cena aqui em que ocorre interlocução, né? Como se eu estivesse falando com vocês aí que estão vendo o meu vídeo. Legal? Então, o que é que você precisa encontrar nas alternativas? Uma marca de interlocução. Não sei se você se lembra, mas o imperativo é um modo verbal que só acontece com as pessoas com quem eu falo. Se você pegar o imperativo afirmativo de qualquer verbo, não tem nem a primeira pessoa do singular, também não tem a terceira pessoa, só tem as pessoas com quem eu falo, né? No caso, a terceira pessoa que funciona como segunda indireta, que é você e tu, isso no singular, né? Eu consigo falar com o grupo do qual eu faço parte, consigo usar o imperativo para nós e consigo usar para vós e vocês. Tá? Então, olha que interessante, na alternativa C dessa questão de número 4, você lê: imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver. Imaginai, imaginai é imperativo afirmativo da segunda pessoa do plural, tipo, imaginem vocês, tá? Essa alternativa aí, muito bonitinha. Tá? Questão 4, então, a gente encerra por aí, a alternativa C. Questão de número 5, uma questão de literatura também. Eu disse que a anterior era de literatura, mas você viu que eu matei, né, com conhecimento de gramática, tá? Essa ideia é usar a gramática como uma ferramenta. Vamos lá para a questão 5. Era a Noca que vinha toda alterada. Aparece aqui um trechinho da falência, tá? O diálogo apresenta a reação das personagens femininas a um incidente doméstico com objeto de decoração no palacete de Botafogo. Então esse diálogo aqui mostra pra gente, né, a quebra do espelho. Assinale a alternativa que justifica a fala final de Nina. Tá? Então a fala final dela tá aqui, ó. Eu vou voltar um pouco, né? Vou pegar a fala anterior, tá? Ninguém sabe, veja só, que desgraça estará para acontecer, espelho quebrado, morte ou ruína. Há uma resposta, né? A resposta de Nina é morte. Se fosse a minha... Quer dizer, você consegue perceber aqui o desejo dela,
pela morte. Legal? Por quê? Né? Justamente porque há a frustração amorosa da personagem e a morte aliviaria essa frustração. Então, questão de número 5, alternativa A, tá de bom tamanho. Lembre-se, se não ficar clara alguma coisa tal, comenta, tá? Eu prometo responder como todos os vídeos. Se você já está inscrito aqui no Questão de Linguagem, você já sabe que é de praxe que eu faça isso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se também. Não perca a oportunidade aí de ter contato, né, com um material absolutamente fundamental para sua aprovação, tá? A questão de número 6 traz, né, uma primeira cobrança sobre figuras de linguagem. Aparece aqui um trechinho do Padre Antônio Vieira, lá de um dos sermões da Quarta-feira de Cinzas, em que ele escreve assim, só para você perceber o que está acontecendo. Repartimos a vida em idades, em anos, em meses, em dias, em horas. Mas todas estas partes são tão duvidosas e tão incertas que não há idade tão florescente, nem saúde tão robusta, nem vida tão bem regrada que tenha um só momento seguro. Aqui, né, o Padre Antônio Vieira, um autor do Barroco, usa e abusa de construções repetidas, reiteradas, né? Então no começo você tem a repetição dos ens, né? Repartimos a vida em idades, em anos, em meses, em dias, em blá blá blá, né? E depois na segunda etapa você tem a ideia de que, né, essas partes são tão duvidosas, tão incertas, tão florente, tão robusta, tem a repetição do nem também, tá? Essa figura aqui, o próprio examinador vai te dar de bandeja, tá? Vai chamar sua atenção para o nome dela, é a anáfora. Nesta passagem de um sermão proferido em 1673, Antônio Vieira retomou os argumentos da pregação que fizera no ano anterior e acrescentou novas características à morte. Para comover os ouvintes, recorreu ao uso de anáforas. Assinale a alternativa que corresponde ao efeito produzido pelas repetições no sermão. A repetição busca sensibilizar os fiéis para o desengano da passagem do tempo. Exatamente, né? Então, essa alternativa A também responde bem à questão. Veja só, deixa eu pegar o trechinho aqui. Repartimos a vida nessas unidades aí, né? Mas todas estas partes são tão duvidosas, tão incertas, né? Então a ideia dessa incerteza, tá? Desse desengano dado pela passagem do tempo. Legal. Questão de número 7. Um textinho da Heloísa Starling, tá? Uma historiadora, falando sobre a polissemia da palavra sertão, né? A palavra sertão é uma palavra que pode significar mais de uma coisa, né? Ela diz aqui, ó, sertão é uma palavra carregada de ambiguidade. Sertão pode indicar a formação de um espaço interno, a fronteira aberta ou um pedaço da geografia brasileira onde a terra se torna mais árida, o clima é seco, a vegetação escassa. Quer dizer, né, você tem a ideia aqui do sertão como um vazio, né? O sertão como uma abertura que se lança ao infinito. Mas a palavra é igualmente utilizada para apontar uma realidade política, inexistência de limites, o território do vazio, a ausência de leis, a precariedade dos direitos. Então, de novo, né? O sertão é ao mesmo tempo infinitude, mas ausência. Ausência do quê? Ausência da lei, ausência do Estado, precariedade das condições que chamamos de direitos, né?
Então ela vai concluir: sertão é paradoxalmente o potencial de liberdade e o risco da barbárie, além de ser também uma paisagem fadada a desaparecer. Você deveria, portanto, assinalar a alternativa que carrega essa ambiguidade, né, essa polissemia da palavra sertão. Só para encurtar o nosso papo, né, olha só o que escreve o nosso querido Guimarães Rosa. Lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com a casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. Essa alternativa aqui carrega a ideia do sertão tanto espacial quanto do sertão como ausência da lei, né? Então veja que o criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arroxo de autoridade. Então ele pode se arrepender por uma questão moral, não por uma questão legal. Tá? Você vai perceber nas demais alternativas retiradas da literatura em língua portuguesa, né? O Euclides da Cunha, o Machado, o Zé de Alencar, apontando para a noção da infinitude do sertão, né? Mas sem chegar nessa ideia não antagônica, mas nessa multiplicidade de sentidos, né? Para que aponta a autora. Então, essa questão aqui de número 7 fica legalzinha respondida com a letra C. Bacana. Vamos lá para questão 8. Questão 8 curtinha, tá? Nem apareceu a letra da canção toda, né? Mas aparecem os versos do Gilberto Gil e, de novo, mais uma questão de figuras de linguagem, tá? Então, entre os versos de Gil transcritos a seguir, podemos identificar uma relação paradoxal em toda saudade é presença da ausência de alguém, né? Você tem o paradoxo como uma concentração de ideias contrárias gerando um efeito absurdo, né? É isso que acontece quando se diz da presença da ausência, tá certo? Então, essa alternativa D responde muito bem à relação aí de paradoxo. Legal? Uma questão muito interessante a seguir, questão 9, fala sobre uma espécie de desromantização da maternidade, tá? A equipe Asmina fez um experimento buscando no Google frases para o Dia das Mães, e o resultado foi um festival de frases que romantizam a maternidade. O que elas fizeram? Desromantizaram. Então, se tem lá, mãe, o trabalho mais difícil do mundo. Mãe, um trabalho não remunerado e muito explorado. Ser mãe é padecer no paraíso. Mas vão lá e riscam. Mãe também quer curtir o paraíso. Né? E aí, natural, profundo e eterno, só existe o amor materno. Né? Elas brincam até com uma riminha. Construído e social, bora desconstruir o amor maternal. Legal? Então você tem aqui um coletivo feminista que está questionando o senso comum sobre a maternidade, tá? Acho que a gente pode ir para as alternativas. As frases são desromantizadas porque a equipe Asmina reconhece o sofrimento como condição para a vocação materna. Não, cara, que vocação materna? Elas estão desconstruindo essa ideia, tá? O amor materno como herança familiar mesmo. Não, para com isso, né? A sobrecarga das mães na criação dos filhos, considerando também outras formas de maternidade. Opa, eu acho que casa legal com a questão de número 9, essa alternativa C, tá?
todos os textos aqui apontam para o sofrimento, para a sobrecarga, para a exaustão da mãe e como essa dinâmica da maternidade precisa ser repensada. Legalzinho, bonitinho. Vamos para a próxima questão e se você não se inscreveu ainda no Questão de Linguagem, corre lá, tá? Aperta o botão, ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdo igualzinho a esse aqui e muito mais, claro, né? Aqui a questão de número 10 tem uma crônica do Chico Sá falando sobre a desigualdade brasileira, tá? Entre todas as palavras do momento, a mais flamejante talvez seja desigualdade. E nem é uma boa palavra, incomoda, começa com desde desalento, desde desespero, desde desesperança, definitivamente não é um bom prefixo. Desigualdade, a palavra do ano, talvez da década, não importa em que dicionário. Doravante ouviremos falar muito nela. Desigualdade. Há quem não veja nem soletre, mas está escrita no destino de todos os busões da cidade, sentido centro-subúrbio, na linha reta de um trem. Solano Trindade, no sinal fechado, fez seu primeiro rap. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Somente com esses substantivos. Eu não sei se você percebeu, a minha interpretação foi horrorosa, né? Mas há aqui uma ideia muito recorrente na literatura até, de associar o som do trem a uma onomatopeia. Legal? Há um poema muito famoso chamado Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, em que ele brinca com café com pão, café com pão, café com pão. Aqui o Solano Trindade brinca com tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, fazendo uma espécie de contraponto ao café com pão, né? Existe o café com pão? Existe, mas tem gente com fome. Então a onomatopeia é a tônica dessa relação e é essa relação mesmo que você devia ter feito para acertar mais uma questão que explora as figuras de linguagem, tá? Então olha lá, a crônica instiga o leitor a ficar atento à desigualdade na cidade de São Paulo. Assinale a alternativa que identifica corretamente os recursos expressivos, estilísticos e literários de que se vale o autor. Veja só, a desigualdade está escrita nas linhas de trens e ressoa. A ideia aqui do recurso expressivo, estilístico, ressoa nos versos de Solano Trindade. Há aqui uma onomatopeia, né? Há aqui a exploração desse som do trem de ferro, né? Em que as pessoas padecem, sofrem a desigualdade, tá? Alternativa A. Belezinha. Vamos tocar agora para a questão de número 11. Uma questão que explora o seu repertório, a sua capacidade de identificar certas estruturas nos textos, né, escritos. Então, assinale a alternativa que identifica corretamente recursos linguísticos explorados pelo autor nessa crônica, tá? A alternativa C me pareceu boa também. Marcas de oralidade, uso expressivo de recursos ortográficos e subjetividade do autor. Vamos lá. Quando eu bati o olho nessa questão, o que me chamou muita atenção foi nessa alternativa C, a expressão, né, uso expressivo de recursos ortográficos. Cara, quando ele fala de desigualdade, ele começa ali, né, no primeiro parágrafo, ele coloca a palavra desigualdade, no segundo parágrafo ele coloca desigualdade, começando o parágrafo, e no terceiro parágrafo ele, o Chico Sá, né, o autor do texto, faz desigualdade, ele separa as sílabas. Legal? Isso, né, certamente é um recurso
que nos obriga, né, a ler pausado, pronunciando cada sílaba. Tá? Então, com certeza, essa alternativa, né, se entrega por essa ideia aqui dos recursos ortográficos. Tá? A subjetividade, tá, que aparece aqui, por exemplo, na marca da primeira pessoa, né, quando ele diz ao final: evitei as estatísticas nessa crônica, evitei, né, há um sujeito oculto aí, eu, né? Então há um eu aí que ao longo do texto nos faz entrar na conversa, né? Veja que há uma interlocução aqui, né? Você ainda não conhece o Solano? Corra que dá tempo. Dá tempo para você entender que vivemos essa desigualdade. Então há um tom amistoso aí no sentido de trazer a gente para o texto, né? Alternativa C, muito legal. E para encerrar o nosso comentário, para encerrar a nossa resolução dessa primeira fase da Unicamp para exatas e para humanas, questão 12. Se Cabral tivesse uma vaga noção da capa de hoje, véspera do 22 de abril de 2020, provavelmente teria desviado o curso de suas caravelas rumo a outras terras. A capa: terra plana à vista. No país cujo destino foi desenhado por ventos, e velas há 520 anos, hoje abundam birutas. Tá? Há nessa questão aqui um trocadilho, né, com a própria imagem que está ali no logo desse perfil, né, a capa. Tá? Então tá lá a capa e aí você tem um instrumento que serve para orientação, para saber para onde o vento tá ventando, a biruta. Legal? Esse instrumento aí usado, né, na aeronáutica serve para descobrir para que lado venta, né, mas esse instrumento, claro, vai ao sabor dos ventos, não tem, digamos, uma opinião própria, né? E metaforicamente é isso que significa um biruta, né? É alguém que não tem um trajeto, uma trajetória bem definida, né? É uma pessoa que vai ao sabor dos ventos, tá? Então é feita essa brincadeira aqui. Eu gostei muito dessa chamada, a primeira página que você não vê no jornal que você lê, tá? A capa é um perfil de Facebook que publica capas possíveis de revista. O efeito humorístico na leitura dessa edição de A Capa decorre mais precisamente do uso da imagem de uma biruta mostrando a direção do vento, aliada à referência a birutas atuais, né? Essa multiplicidade de sentido, essa polissemia da palavra biruta foi explorada aqui nessa questão. Então, né, ficamos com a alternativa D e, de novo, só para resumir, né, essa foi uma prova muito boa, na minha opinião, a melhor prova da Unicamp, né? A melhor prova de língua portuguesa desde 2015, que foi quando aconteceu pela primeira vez a prova do tipo teste de língua portuguesa. Tá? Foi uma prova, na minha opinião, muito bem feita, muito bem ajustada à especificidade que a gente está vivendo, né? É um ano super atípico, então a Unicamp nos brindou aí com um exame que para você que se preparou, para você que estudou e para você que leu direitinho a prova com atenção, né, é um exame que deve ter sido super tranquilo. Legal? Então, né, o gabarito vai aparecer todo aqui embaixo, tá? E, enfim, agradeço, né, a você por me dar a sua atenção, por confiar no meu trabalho e, claro, né, não deixe de se inscrever aqui no Questão de Linguagem, tá? Então, ficamos por aqui
né? Mas com a certeza de que logo logo a gente se fala. Eu espero que da próxima vez ao vivo mesmo, né? Que eu consiga fazer a transmissão aqui ao vivo. Tá bom? Valeu então, até a próxima. Tchau, tchau.